Olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui o professor Gabriel Velasco, do IASE, seu Instituto Aprendendo do Zero, para juntos darmos continuidade agora ao Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Lins, tá? Mas antes, você que não é inscrito, te convido a se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e conteúdos. Lembrando que nós falamos sobre leis orgânicas, estatutos, as leis dos municípios, não só de Lins, mas de São Paulo, de todo o estado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, enfim. E aqui você que gosta de estudar e vai fazer concursos, você se inscrevendo, você vai receber notificações de vídeos de outros municípios também. Então, se inscreva, ativa o sininho, que é importante, deixa o seu like, tá? O nosso conteúdo aqui ele é gratuito e você nos ajuda aí deixando o seu like e também compartilhando, tá? Já lançamos o nosso e-book, que são 100 questões de lei orgânica, 50 questões de estatuto, com referências e gabarito, referências e explicações. O link estará aqui na descrição desse vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários ou chamar a gente no nosso WhatsApp e também estamos disponibilizando na descrição do vídeo. Bora lá estudar então? Nós paramos no artigo 122. A partir de agora, nós vamos começar a entender um pouco sobre o vencimento e vantagens pecuniárias que são concedidas ao servidor. Você que vai prestar esse concurso, quando você for empossado, entrar em exercício, você será o servidor mais novo servidor da prefeitura aí, do município de Lins, tá? E você se enquadrará, você seguirá as regras, as diretrizes do Estatuto do Servidor. Então, para a gente entender, vamos lá, estudar o título 4 do vencimento e das vantagens pecuniárias, capítulo 1 do vencimento. Beleza? Artigo 123, pessoal. Os vencimentos dos cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal deverão ser iguais, desde que suas atribuições sejam iguais ou assemelhadas. Lógico, pessoal, porque cada cargo terá o seu vencimento, tá? Mas o cargo que tiver as atribuições iguais ou assemelhadas, os vencimentos tanto da Câmara, tanto da Prefeitura, serão iguais. Eu falo tanto do Executivo, tanto do Legislativo. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se levarão em conta as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho, porque tem cargos que requerem insalubridade, periculosidade, ok? Então vai ter uma diferença assim lá nas indenizações, vantagens e etc. Artigo 124. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Artigo 125. As vantagens pecuniárias percebidas pelos funcionários não serão computadas nem acumuladas para a concessão de vantagens ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Tá legal? Então, as vantagens pecuniárias elas não vão integrar, elas não serão computadas, muito menos acumuladas, para vantagens que serão dadas ulteriores. Tá? Isso aí, basicamente, acontece em todas as prefeituras, todos os estatutos. Artigo 126, o limite máximo de remuneração e do subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, que é a administração indireta, os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de caráter outra natureza, ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Superior Tribunal Federal, do STF, nos termos dos artigos 84, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município e do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Ou seja, trocando em miúdos, o teto aí
é a dos ministros do STF. Não pode ter aí servidor, empregado que receba maior, um subsídio maior do que do ministro do STF. Parágrafo único. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, que são coisas distintas, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com o disposto neste artigo, que nós lemos acima, serão imediatamente reduzidos ao limite dele decorrente, não se admitindo, neste caso, invocação de direitos adquiridos, a irredutibilidade de vencimentos ou percepção de excesso a qualquer título. Bom, por quê? É vedada a irredutibilidade de vencimentos, correto? Nesse caso aí, não pode pleitear essa irredutibilidade. Tá legal? Porque existe a regra do artigo 127 do Estatuto, com base nos artigos 84 da Lei Orgânica e do artigo 37 da Constituição. Então, não vai poder pleitear porque houve essa redução. Artigo 127. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, os vencimentos dos funcionários públicos serão ou são irredutíveis. Tá? Por isso que eu expliquei essa parte e está aí no artigo 127. Artigo 128. O funcionário. Inciso 1º. Perderá a remuneração do dia se não comparecer ao serviço, salvo nos casos previstos nesse estatuto. Tá? Terá desconto pecuniário proporcional às horas de atraso diários ao serviço apontados no registro diário de frequência. E, em caso de dano causado pelo funcionário de administração, o desconto será lícito, desde que a possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência do ato doloso pelo funcionário. Tá? Então, aí é um rolzinho nos casos aí que haverá desconto na remuneração do servidor. Artigo 129. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto se indirá sobre os vencimentos dos servidores sem prévia expressa apuração e aprovação. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, com reposição dos custos na forma definida em regulamento. Tá? Então, isso alcança os inativos e os aposentados, também os pensionistas, para que haja, né, um pagamento. Aí, no caso de consignação, pessoal, o empréstimo consignado, por exemplo, terá que ter desconto para ele pagar esse empréstimo. Vocês já devem ter visto muito passar por aí, consignação para funcionário público ou para pensionista, mas terá que haver um regulamento e a autorização do servidor para que esse desconto aconteça. Tá legal? Capítulo 2, das vantagens pecuniárias. Aí a gente vai ver o rolzinho aí, primeiro, das vantagens pecuniárias, tá? Artigo 132, que fala que além do vencimento, que é aquele valor já fixado, quando você entra no concurso, tem lá o valor que você vai receber, a R$ 2.000, tá? Então aí não estão calculadas as vantagens pecuniárias, que a gente vai ver aqui quais são. Legal? Então olha lá, vencimento, você recebeu. Aí deverão ser concedidas aos funcionários que fizerem jus às seguintes vantagens. Aqui é o que o município de Lins ele oferece aos servidores. De repente você está fazendo aí concurso para outro município vizinho que terão outros tipos ou até mesmo iguais a esses oferecidos aí. Então, primeiro, adicional pela execução de trabalho insalubre, periculoso ou penoso, adicional por trabalho em horário extraordinário, adicional por trabalho em horário noturno, salário família, diferença de caixa. Confesso que essa diferença de caixa, por exemplo, é a primeira vez que eu vejo, tá? E eu dou aula de várias leis, vários estatutos. Sexto, adicional por tempo de serviço, diárias, ajudas de custo e gratificações de Natal. 13º, que isso aí até a iniciativa privada oferece. Seção 1. Do adicional pela execução de trabalho insalubre, periculoso ou penoso,
Vamos lá para o artigo 133, que diz: serão consideradas atividades ou operações insalubres, tá? Aquelas que, por natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os funcionários a agentes nocivos à saúde. Então, para receber a insalubridade, o servidor deverá estar operando, tá? Em condições e métodos de trabalho que exponham a sua saúde a agentes nocivos, tá? Então aí a gente falou de insalubridade. Artigo 134, a gente já vai falar de periculosidade, que fala, ó, serão consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis, explosivos, instrumentos e ou materiais de alta tensão elétrica, em condições de risco acentuado. Então, essas condições aí vão dar direito a ele receber o adicional por periculosidade, no artigo 134. No artigo 135, fala de atividade penosa, que são consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, expõem o funcionário a esforço físico ou mental acentuado e desgastante. Então, vocês veem que são coisas distintas, mas ficou bem explicado e não tem como a gente ter dúvida. Artigo 136, e qualquer dúvida você pode deixar no comentário. Artigo 136. Lei complementar de iniciativa exclusiva do Poder Executivo observará as situações específicas e determinará os valores dos adicionais. Para o caso do exercício de atividades salubres, periculosas e penosas. Bom, aí cai no seu concurso, tá? Sobre isso. Lei complementar de iniciativa exclusiva do Poder Legislativo obedecerá. Pronto, a questão está incorreta. Por quê? Aí, a lei complementar, ela será de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Tá legal? Para o caso de determinação de quais serão as atividades insalubres, periculosas e penosas. Tá? Então, guarda isso, que é iniciativa exclusiva do Poder Executivo, tá? Essa lei complementar, para observação dessas situações específicas. Parágrafo único. Quando a atividade for a um só tempo insalubre, periculosa e penosa, será pago adicional do maior valor pecuniário. O que ele está dizendo aqui? Ele está inserido nas três situações, tá? Mas, exemplo, tá? Insalubridade paga 50%, periculosidade 30% e penosa 20%. Ele vai receber a insalubre, que é o maior percentual, tá? De 50%. Ok? Artigos, isso sobre o valor que ele recebe de vencimento. Artigo 137. Para que haja controle permanente das atividades em operações ou locais considerados insalubres, periculosos ou penosos, será constituída por voto direto dos funcionários uma comissão interna de proteção e orientação contra acidentes no trabalho. Artigo único, parágrafo único. As normas para a Constituição e as atribuições da comissão interna serão aprovadas por lei e regulamentadas por decreto do por decreto do Executivo Municipal. De novo, normas para a Constituição, atribuições dessa comissão interna que ele falou que será constituída, serão aprovadas por lei e regulamentadas por decreto do Executivo, do Poder Executivo do município. Artigo 138. Não será permitido, em qualquer hipótese, que funcionária gestante ou lactante execute o trabalho cujas atividades ou operações sejam consideradas insalubres, perigosas ou penosas. Bom você guardar esse artigo, tá? Então, gestante, lactante não podem exercer funções insalubres, perigosas ou penosas. Seção 2 do adicional por trabalho em horário extraordinário. Artigo 140. O funcionário público ocupante de cargo de provimento efetivo, quando convocado para trabalhar em horário diverso da jornada prevista, terá direito ao adicional
por trabalho em horário extraordinário. Isso é conhecido como hora extra, tá? Para a gente simplificar. Artigo 143. Aos funcionários que ocupam cargo em comissão não será devido adicional por trabalho em horário extraordinário. Então, olha aqui, pessoal, nós temos uma observação importante, tá? Esse adicional por trabalho em horário extraordinário, ele só vai alcançar o servidor que está inserido no cargo de provimento efetivo. O cargo comissionado, ele não faz jus ao adicional por trabalho em horário extraordinário. Tá vendo a importância de você estudar com a gente? Que aqui a gente vai pontuar algo que poderia passar despercebido por você e cair uma questão na prova e você errar, depois você lê, caramba, eu não prestei atenção nisso, tá? Então a gente faz esse trabalho para você se dar bem na hora da sua prova. Então faz a sua parte, faz as suas anotações. Legal? Seção 3 do adicional por trabalho em horário noturno, que é diferente do extraordinário. Tá? Então, ó, artigo 144, trabalho prestado entre 22 e 5 horas terá o valor hora acrescido de mais 40%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Isso aqui eu não acredito que caia na prova, mas é importante você, como servidor, saber que se você trabalhar entre 22 horas e 5 horas, tá? Ou seja, da manhã, você vai ganhar uma grana a mais. Seção 4 do salário família, que está no artigo 145. O salário família será concedido a todo funcionário, ativo ou inativo, que tiver filho menor de 18 anos de idade, filho inválido, filha solteira com menos de 21 anos de idade, que não exerça atividade remunerada, em caráter eventual ou não, filho estudante que frequentar curso superior ou instituto oficial de ensino ou particular reconhecido até a idade de 24 anos, desde que não exerça atividade remunerada em caráter eventual ou não. Pessoal, fala sério, hein? A prefeitura aqui está com ótimos auxílios e estudar vale muito a pena, porque olha aqui, você tem um filho, o gasto, agora aqui uma parte pessoal, o gasto é alto. E olha o que a prefeitura aí oferece para o servidor. Então, para de sair um pouco e vamos estudar, hein? Que essa vaga tem que ser sua. Parágrafo 1º. Compreendem-se neste artigo os filhos de qualquer condição, os adotivos, os enteados e os menores que vivam sob a guarda e sustento do funcionário. Gente, muito bom isso, hein? Artigo 146. Quando o pai e a mãe forem funcionários ou inativos e viverem em comum, o salário família será pago a apenas um deles, não a ambos, tá? Parágrafo 1º desse artigo. Se não viverem em comum, será pago o que tiver os dependentes sob sua guarda. Beleza, isso aí acontece na maioria das prefeituras. Se ambos o tiverem, será pago a um ou ao outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Tá? Às vezes eles têm dois filhos. Um fica com a mãe e um fica com o pai. Então será pago por um para outro, porque cada um está com a guarda de um filho lá, beleza? Artigo 148, salário família será pago independentemente de assiduidade ou produção do funcionário e não poderá qualquer desconto, nem ser objeto de transação, não sendo devido ao funcionário licenciado, sem direito à percepção de vencimento, ressalvados os casos de licença por motivo de doença em pessoa da família. Tá legal? Então, ele está dizendo que, ó, o funcionário, tá, licenciado, sem direito à percepção do vencimento, tá? Porém, se ele estiver afastado para tratamento de doença em pessoa da família, nesse caso ele fará jus. Parágrafo único. O valor do salário família será pago em importância igual ao da tabela do INSS, em vigor na data do pagamento devido ao funcionário. Beleza? Aí eu botei esse parágrafo aí, perdão, esse artigo 150, que fala da diferença de caixa. Bem simplório lá, mas você vai dar uma lida. Mas eu coloquei aí só para a gente ter noção do que é o auxílio para a diferença de caixa concedido ao tesoureiro
ou caixas que, no exercício do cargo, paguem ou recebam em moeda corrente, fica fixado em 15% de seu vencimento, tá? Seção, não vou nem comentar muito, que é bem objetivo. Seção 6, do adicional por tempo de serviço. Parágrafo 1º. O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido, limitada a sua concessão até 9 períodos. O funcionário que for nomeado para ocupar cargo em comissão terá o adicional calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. Tá? Então, não adianta ele ganhar mais no comissionado, ok? Porém, porque ele receberá esse auxílio, esse adicional, em cima do que ele já recebe como efetivo. Seção 7 das diárias. Artigo 153. Ao funcionário que, por determinação da autoridade competente, se deslocar temporariamente do município, no desempenho de suas atribuições ou em emissão ou estudo de interesse da administração, serão indenizadas suas despesas de transporte, alimentação e pousada mediante a apresentação de relatório de viagem devidamente aprovado pelo seu superior imediato. E esse aqui, ele acaba sendo uma indenização. E você recebe até mesmo antes de viajar. Por quê? Eu já recebi várias diárias e a gente, quando vai se deslocar, quando a gente vai viajar, essa indenização ela cai antes de você começar a sua viagem, tá? E aqui não tá, mas se você não for ficar fora do município, você tem de devolver o valor, é lógico, tá bom? Mas é para cobrir transporte, alimentação e pousada, onde você vai dormir, tá legal? As diárias. Seção 8 da ajuda de custo, artigo 154. A ajuda de custo destina-se a cobrir a despesa de viagem, instalação do funcionário, que passa a exercer o cargo fora da sede do município, no interesse do serviço público. A concessão da ajuda de custo dependerá de lei municipal, que determinará seus beneficiários percentuais. Então, a ajuda de custo, pessoal, ele está indo para ficar, tá? Fora de sede, fora do município durante um tempo. Não é diária. Diária ele vai sair e vai voltar. Isso aqui ele vai ficar tempo maior. Então, a ajuda de custo é para custear a despesa de viagem e instalação do servidor. Capítulo 3 da promoção salarial, artigo 159. Promoção salarial é a evolução na mesma referência do cargo efetivo obtida pelo funcionário através do mérito. Então, a promoção salarial, ele evolui na mesma referência do cargo efetivo. Tá legal? Bem objetivo também. Título 5 dos direitos e das vantagens, capítulo 1 do tempo de serviço. Artigo 161. A apuração do tempo de serviço será efetuada em dias. Parágrafo único. O número de dias será convertido em anos, considerado o ano de 365 dias. Beleza. É o normal. Artigo 162. Será considerado de efetivo exercício o período de afastamento em virtude de, primeiro, férias, segundo, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União ou do Estado de São Paulo, porque você pode, mesmo sendo do município, exercer, tá? Fora do município, tá? Prestar seus serviços para a União e para o Estado de São Paulo, e será computado como efetivo tempo de serviço, tá? Terceiro, exercício de outro cargo em órgão ou entidade municipal de provimento em comissão. Sexto, desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal. Licença funcionária gestante. Licença paternidade. Faltas abonadas nos termos deste estatuto. Para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por mérito e evolução funcional. Isso aqui eu coloquei alguns pontos, alguns incisos do rol. Mas tem outros lá. Você vai dar uma olhadinha, vai dar uma lida. Tá legal? Parágrafo 1º. É vedada a contagem em dobro do tempo de serviço prestado simultaneamente em dois cargos, empregos ou funções públicas, junto à administração direta ou indireta. Parágrafo 2º. No caso do inciso 7º, tá?
que é licença à funcionária gestante. O tempo de afastamento será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Tá? Então, está afastada a funcionária lá, licença gestante, esse tempo de afastamento não contará para a promoção por merecimento. Legal? Seguindo o capítulo 3 das licenças, seção 1, disposições gerais, artigo 167, serão concedidas licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença pessoa da família, licença para repouso à gestante, licença adoção, licença paternidade, licença por acidente de trabalho ou para tratamento de doença profissional, licença para prestação de serviço militar, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro do funcionário militar. Nós vamos comentar essas licenças, tá? Licença compulsória por motivo especial, para tratamento de interesses particulares, para desempenho de mandato classista, licença prêmio, tá? Que na União, por exemplo, não existe mais, tá? Mas aqui ainda concede. E isso é legal, é bom. Parágrafo único. O ocupante de cargo de provimento em comissão não terá direito à licença para tratar de interesse particular ou de interesses particulares. Então, uma ressalva. Cargo de comissão, ele não vai poder ter licença para tratar de assuntos que são particulares. Artigo 169. Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício das funções do cargo. Legal, certo? O básico é de praxe. Artigo 174-A. A servidora pública no gozo da licença gestante, licença adoção ou guarda judicial, até 1 ano de idade, não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou qualquer outra instituição particular, até porque ela está licenciada para cuidar da criança. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde, o artigo 175 diz o seguinte: o funcionário que estiver impossibilitado de exercer o cargo por motivo de licença médica superior a 15 dias será encaminhado ao regime geral da Previdência Social, obedecendo ao estabelecido no artigo 60 da Lei 8.213, tá? E suas alterações para a realização de exame médico pericial por aquele órgão para a concessão do benefício pleiteado, estabelecerá o prazo em que o funcionário licenciado permanecerá afastado de suas funções. Professor, mas isso aqui não é um estatuto. Eu conheço pessoas que lá no município tem a própria junta que vai avaliar. Sim, tá? O estatuto ele é a base, pessoal, mas o estatuto ele pode ter convênio com o INSS, ele pode ser um município, tá? Perdão, pode ter convênio com o INSS, outro município já pode ter a sua própria junta. Então, nesse caso aqui, a períciazinha será feita, tá? A períciazinha não é pejorativo, tá? A perícia será feita lá no INSS, tá? A partir do 16º dia. Parágrafo 4º. Funcionário que tivesse o benefício previdenciário ou administrativo negado deverá assumir imediatamente, após a negativa, as suas funções. Caso isso não ocorra, será considerado falta justificada o período em que estiver ausente. Artigo 178. Funcionário que tivesse o benefício previdenciário negado ou que receber alta médica considerado apto ao trabalho deve assumir imediatamente o exercício do seu cargo, sob a pena de ser considerado falta justificada cada dia de ausência. Tá? Parágrafo único. Caso no curso da licença o funcionário se julgue em condições de reassumir o exercício do cargo, deverá procurar o órgão concessor do benefício e pleitear novo exame médico para sua liberação, constatação que ele pode voltar. Artigo 179. A licença a funcionário cometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível, incapacidade, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquisolante, nefropatia grave, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida e outras
admitidas na legislação previdenciária acima, tá? Será concedida quando o exame médico não concluir pela concessão imediata da aposentadoria. Artigo 180 será integral a remuneração do funcionário licenciado para tratamento de saúde ou acometido dos males previstos no artigo anterior. Então, essas doenças do artigo 179, ele receberá o vencimento, a remuneração integral, tá? Para tratar a saúde. Seção 3, dá licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 181. O funcionário efetivo ou comissionado poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge, companheiro ou de perante até segundo grau em linha reta desde comprovada dependência familiar, através de laudo técnico emitido pelo setor social e prova da enfermidade de pessoa através de atestado médico preenchido com os dados do doente. Período necessário para o acompanhamento. CID, que é o código da doença, do afastamento, data e assinatura do médico responsável. Eu já ativei uma vez aqui essa licença quando eu estava no município. Hoje eu não estou mais no município, tá? Mas os municípios, estados e uniões oferecem sim. Hoje eu faço parte, eu trabalho no governo federal, é diferente, não, melhor. Também tem, tá? E você pode, nesses casos, ativar. Parágrafo 1º, o funcionário receberá, quando a licença exceder 7 dias corridos, a visita de um assistente social que emitirá laudo técnico competente para a prova de dependência familiar. Parágrafo 3º, caso o funcionário não retorne à atividade do 24º mês, será exonerado. Então, ele já me diz aqui que essa licença ela tem um período aí de 24 meses, certo? Então, aí, 24 meses ele fará jus. Se ele não voltar nesse período, ele é exonerado. Vamos lá. Seção 4 da licença funcionária gestante. Artigo 182. A funcionária gestante será concedida licença gestante sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens de cargo. Totalizará 180 dias. Então, licença gestante, 180 dias. Tá? Marque isso aí. Seção 5 da licença adoção. Artigo 184. A servidora pública que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança ou adolescente serão concedidos 180 dias corridos de licença remunerada. Tá? Então, aí, adoção ou a gestação, após a gestação, 180 dias de licença remunerada. Seção 6 da licença paternidade. Artigo 185. Ao funcionário será concedido licença paternidade de 5 dias corridos, contados da data do nascimento do filho, sem prejuízo de sua remuneração. Artigo 186. Na hipótese de adoção, o prazo da licença paternidade será também de 5 dias, corridos contados a partir do deferimento da solicitação feito pelo servidor adotante. Então, pessoal, mulher, tanto gestação quanto adoção, 180 dias. O homem, lá, licença paternidade ou adoção, 5 dias, tá? Prazo para a mulher aí, no caso de adoção, é bem maior, né? Seção 7, dá licença por acidente de trabalho ou para tratamento de saúde profissional. Artigo 187. O funcionário acidentado em serviço ou acometido de doença profissional, desde que devidamente avaliado pelo médico do trabalho municipal, terá direito à licença para tratamento de saúde com remuneração integral. Então, acidente aí no trabalho, tratamento de saúde que ele adquiriu lá trabalhando, lá na sua, exercendo a sua profissão, ele terá remuneração integral. Parágrafo 1º, acidente é o dano físico ou mental sofrido pelo funcionário e que se relacione imediato ou imediatamente com as atribuições de seu cargo. É lógico que haverá uma avaliação, né? Parágrafo 2º, considera-se também acidente o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada injustamente no exercício de suas atribuições ou em razão deles. Segundo,
O dano sofrido no percurso entre a residência e o trabalho, comprovado através de apresentação de cópia de BO, boletim de ocorrência, devidamente registrado em distrito policial, juntamente com o croquis do trajeto. Artigo 188. Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições do serviço, devendo o laudo médico estabelecer, vai ter a periciazinha, o nexo de causalidade entre a doença e os fatos que a determinaram, ou seja, aquilo que causou a doença. Tem que ter uma relação. Artigo 189. O funcionário acidentado em serviço ou acometido de doença profissional que necessite tratamento especializado poderá ser tratado em instituições privadas à conta de recursos públicos. Tá? Então, ele está com algum problema, ele pode ir para um hospital privado e os recursos serão pagos lá, as contas, pelo setor público. Tá legal? Bom, seção 8. Dá licença para prestar serviço militar, artigo 190. O funcionário convocado para o serviço militar ou outros encargos de defesa nacional será concedido licença com remuneração integral. Então, se afastou para prestar serviço militar, remuneração integral quando convocado. Parágrafo 1º, a licença será concedida à vista de documento oficial que comprove a incorporação. Segundo, da remuneração será constatada a importância que o funcionário perceber na qualidade e incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. Terceiro, o funcionário desincorporado, ou seja, cessou ali a prestação de serviço militar, o exercício das atribuições de seu cargo dentro do prazo de 30 dias. Ele deverá reassumir em 30 dias, contados da data da desincorporação, sendo-lhe garantido o direito de perceber sua remuneração integral durante este período. Ou seja, ele vai ter 30 dias para voltar. Se ele voltar lá depois, no último dia, ele vai receber a remuneração integral nesse período. Seção 9. Dá licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro do funcionário ou militar. Artigo 191. O funcionário público municipal, casado ou companheiro de funcionário público da administração direta ou indireta do município, do Estado ou da União, terá direito à licença sem remuneração, quando o cônjuge ou companheiro for designado ou convocado para prestar serviços fora do município. Parágrafo 1º. O afastamento deverá ser requerido e apensado a documentação que demonstre a designação ou a convocação do companheiro. Deverá ser provado, né? Ele vai juntar lá a documentação junto com a documentação de designação do companheiro. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no caput deste artigo, caput, pessoal, do artigo, é lá o artigo 191. Tá legal? Será pelo prazo máximo de 2 anos. Então, licença para acompanhar cônjuge, 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período por uma única vez, devendo ser encaminhada a comprovação de manutenção da designação fora do município, juntamente com o requerimento. Professor, licença de 4 anos? Não, de 2. E ele pode ser renovado por igual período. Tá? Parágrafo 4º. O município poderá ceder funcionário público municipal para prestar serviço na administração direta ou indireta do município, do Estado ou da União, sem prejuízo das vantagens do cargo efetivo, podendo ou não ser remunerado pela Fazenda Pública requisitante. Se ele foi requisitado pelo Estado, aí ele vai ver se ele vai receber pelo Estado ou pelo município. É isso que ele diz. Seção 10. Da licença compulsória. Artigo 192. O funcionário que, a juízo da autoridade médica sanitária competente, for considerado suspeito de ser portador de doença transmissível, será afastado do serviço público através de laudo emitido pelo médico do trabalho municipal. Aí já é da própria prefeitura. Parágrafo 1º. Resultando positiva a suspeita, o funcionário será licenciado para tratamento de saúde, incluídos na licença os dias em que esteve afastado. Parágrafo 2º. Não sendo concedente a suspeita, o funcionário deverá
reassumir imediatamente o seu cargo, considerando-se como de efetivo exercício para todos os efeitos legais o período de afastamento. Até porque, pessoal, ele foi afastado de ofício, por força. Se foi constatado que ele não tinha problema nenhum, a culpa não é dele. Legal? Havia uma suspeita. Seção 11 da licença especial, artigo 193. O funcionário designado para missão, estudo ou competição esportiva oficial em outro município ou no exterior terá direito à licença especial. Então, será licença especial nesses casos. Parágrafo 1º. Existindo relevante interesse municipal, devidamente justificado e comprovado, e considerando-se em ambos os casos de efetivo exercício, a licença será concedida sem prejuízo de vencimento e demais vantagens do cargo, ou com prejuízo de vencimentos, mantidas as demais vantagens do cargo. Artigo 194. O ato que conceder a licença deverá ter precedido de justificativa que demonstre a necessidade ou relevante interesse da missão, estudo ou competição. Exatamente por isso que não vai trazer prejuízo a vencimento, a vantagem e vencimento aí do cargo. Por quê? Nesse caso aí, é de relevante interesse do município, tá? Que ele se licencie. Seção 12 dá licença para tratar de interesses particulares. Vem comigo, a gente já está finalizando. É cansativo, mas vamos embora. Toma uma água, um café, vamos junto. Artigo 195. O funcionário estável terá direito à licença para tratar de interesses particulares sem vencimento, por período não superior a 2 anos. Lembrando, pessoal, que o comissionado ele não tem direito, tá? De se afastar para tratar de licença para tratar de interesses particulares. Nós vimos isso. Parágrafo 1º. A concessão da licença nos moldes do caput, tá? De 2 anos, deste artigo será deferida pela autoridade competente até 15 dias após requerida. Então, tem esse prazo para ele ter essa resposta. Parágrafo 2º. O funcionário deverá aguardar em serviço a concessão da licença. Parágrafo 3º. O funcionário somente poderá obter a licença após o término do estágio probatório. Mais um ponto importante. Então, além do comissionado, o servidor que está em estágio probatório também não vai poder requerer a licença para tratar de interesse particular. E o estágio probatório, eu lembro para vocês que são de 3 anos. Depois disso, ele vai adquirir a sua estabilidade. Aí ele se torna, assim, estável, né? Que fala lá no início do artigo, ó, o funcionário estável. Artigo 198. O funcionário poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício das atribuições do cargo, cessando assim os efeitos da licença. Artigo 199. O funcionário não obterá nova licença para tratar de interesses particulares antes de decorridos 2 anos do término da anterior. Cessou. Ele deverá ficar 2 anos para depois sim pleitear uma nova licença para tratar de interesse particular. Seção 13 dá licença para o desempenho de mandato classista, artigo 200. É assegurado ao funcionário, se entender conveniente, o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, com remuneração do cargo efetivo. Parágrafo 3º. A licença poderá ter duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Parágrafo 4º. O funcionário eleito para mandato classista somente poderá se afastar para exercê-lo após o cumprimento e aprovação do período de estágio probatório. Tá? Finalizando aí, artigo 200, a administração municipal poderá conceder licença remunerada para o servidor desempenhar mandato na associação representativa da categoria, mediante requerimento devidamente fundamentado. O último, que é a seção 14, que fala exatamente da licença-prêmio, que eu comentei lá no rol, por exemplo, na União foi extinto. Mas aqui consta e diz o seguinte, olha que beleza. Artigo 201-A,
o funcionário público efetivo terá direito à licença-prêmio de 3 meses a cada período de 5 anos de efetivo exercício ininterrupto, desde que não haja falta injustificada, sofrido qualquer penalidade administrativa, inclusive de advertência ou não tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 12 meses, ainda que descontínuos. Parágrafo 3º. Período de licença-prêmio será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, é lógico, e não acarretará desconto algum na remuneração ou vencimento do cargo efetivo. Ufa! Terminamos. Você que tem conhecimento aí do município, bota aqui se essa licença-prêmio está vigente aí, como está funcionando. Bota nos comentários aí para a gente. Pessoal, finalizamos a aula, agora nós vamos para a questão. Tá? Vamos passar rapidinho, porque o vídeo ficou longo, esse vídeo, mas a gente precisa passar por ele. Você vai poder rever esse vídeo, fazer suas anotações. Bom, responda aí a questão, aí a gente volta com o gabarito, com a explicação. Tá legal? Voltamos aí. Vamos lá, pessoal. Lendo e já matando aí as alternativas. A questão diz o seguinte: marque a opção incorreta, segundo o Estatuto dos Servidores de Lins. Letra A. A servidora pública que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança ou adolescente serão concedidos 180 dias corridos de licença remunerada. Bom, nós vimos que é isso e consta no artigo 184 que a licença para servidora adotante ou, tá, aqui passou pela gestação é de 180 dias. E aqui um ganchinho, a adoção, no caso de homem, ou licença paternidade é de 5 dias. Tá? Então, para o homem, 5 dias. Para a mulher, está certa aí a adoção, 180 dias. Não é essa que a gente quer, porque está correta. Letra B. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimento para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Bom, está correta também, pessoal. A nossa base está no artigo 124, que essa vedação ou equiparação, quando aí, ó, a gente fala de pessoal do serviço público, é vedada sim, tá? Junto aos vencimentos. Então a letra B também está correta. Tá? Letra C. Aos funcionários que ocupam cargo em comissão é devido adicional por trabalho em horário extraordinário. Negativo. Eu comentei isso aqui e olha o artigo 143, na nossa base, que fala exatamente o contrário. Os funcionários que ocupam cargos em comissão não será devido o adicional por trabalho extraordinário, horário extraordinário. Então, o nosso gabarito aí é letra C. Vamos analisar a D rapidamente. Ao funcionário será concedido licença paternidade, aqui, está até aqui, ó, de 5 dias corridos, contados da data do nascimento do filho, sem prejuízo da remuneração. Também está certinho, né? Adoção ou licença paternidade. No caso, licença paternidade, artigo 185. Então, nosso gabarito aí ficou a letra C. Os funcionários que ocupam cargo em comissão é devido adicional por tempo e horário extraordinário. E não é. Legal? Pessoal, mais uma vez, sou grato por você estar aqui estudando com a gente. E para você ser grato a gente também, segue, ou melhor, se inscreve no nosso canal, deixa o like, tá? Que é muito importante. A gente também vai ficar muito feliz, porque aqui o nosso conteúdo a gente prepara com carinho, nosso conteúdo é gratuito. E você, ó, nos ajude com o seu like, se inscreva, ativa o sininho e compartilhe o nosso conteúdo, que ó, você estará nos ajudando muito, tá? Na descrição do vídeo aqui, o link para você adquirir o e-book com 100 questões de lei orgânica, 50 questões de estatuto, gabarito, referência, vai poder estudar pra caramba. IASE, Instituto Aprendendo do Zero, trabalhando para a sua aprovação. Aqui o professor Gabriel Velasco. Nossas redes sociais também estarão na descrição do vídeo, tá? Um forte abraço, até a próxima aula, bons estudos, tchau!